Meus irmãos, nós estamos aqui em um dia muito especial, conforme o pastor falou. Hoje nós iremos celebrar o nosso primeiro batismo, de muitos virão, né, Gabriel? De muitos batismos que ainda virão. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Então é motivo de bastante alegria, porque o sinal de que a igreja realmente está avançando segundo a vontade de Deus é quando há salvação de almas e quando existem pessoas desejando ser batizadas nas águas. Porque a gente entende que as Escrituras estão sendo cumpridas, pastora Delson. Então é motivo de bastante alegria para todos nós. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de morte e de vida. Porque é exatamente isso que o batismo significa. Morrer para viver. Repita após mim. Morrer para viver. É estranho isso, né? Para quem não entende o conceito ou o contexto teológico, quando a gente fala que na cultura do reino de Deus, para nós vivermos, nós precisamos morrer. É muito estranho para quem não está habituado, Camila, ao ouvir isso. Como assim? Quer dizer que para seguir Jesus eu preciso morrer? Sim. Na cultura do reino de Deus, os valores são totalmente invertidos dos valores deste mundo. É tudo ao contrário, gente. No mundo, para quem quer ser grande, né, tem que ser grande. Na cultura do reino, se você quer ser grande, você tem que ser pequeno primeiro. Na cultura do reino, se você quer ser, sabe, o poderoso, você tem que servir aqueles, né, que Jesus julga ser grande no reino dele. Então é tudo ao contrário. E no cristianismo, nós também entendemos que o mandamento de Jesus, quando ele diz lá em Mateus, ide por todo mundo e fazer discípulos, ensinando-os, né? E depois batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente entende que isso não foi apenas uma opção para nós, enquanto cristãos. O batismo não é uma opção. O batismo nas águas é um mandamento. Todo aquele que quer ser chamado de discípulo de Jesus, todo aquele que quer realmente pegar a cruz de Jesus e seguir Jesus de acordo com as suas instruções e ensinamento, precisa morrer. E o batismo é uma das liturgias, ou uma das cerimônias, ou eucaristia, digamos assim, dentro do rito do cristianismo. Então, todo aquele que é chamado, ou quer ser chamado como cristão, precisa passar por esse processo, gente. O batismo é o início de uma vida com Cristo. É só o começo. Primeiro você se arrepende, você vem para Jesus e depois você precisa ser batizado. Porque faz parte do contexto do mandamento de Jesus. Primeiro você vem, atende o chamado de Jesus como discípulo dele, você aprende como viver a vida em Cristo e depois você passa pelas águas batismais, né? Pelas águas do batismo. E depois você vai fazer o quê? Conforme Mateus 28, 19, que nós lemos aqui. Depois você vai para todas as nações, pregando o evangelho, ensinando, ou seja, discipulando outros que ainda não conhecem de Jesus. É por isso que, meus irmãos e amigos que estão aqui presentes, hoje nós estamos fazendo isso, celebrando esse sacramento, né? Muito importante para nós aqui cristãos, que é o batismo nas águas. E, gente, é uma decisão muito necessária de todos os nossos irmãos que vêm compreendendo até aqui que o batismo não é uma opção, é uma regra, é um ensinamento, é um mandamento de Jesus para todos aqueles que falam, eu quero viver uma vida em Cristo. É uma decisão. Quando você declara publicamente, eu estou morrendo para viver em Cristo, você está dizendo para todo mundo ver e ouvir. Eu estou decidido a não viver mais do jeito que eu quero, que eu acho que é certo, mas eu estou decidido a viver do jeito que Jesus quer que eu viva. Então, gente, é uma decisão muito importante, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade. É claro que o batismo ele não te chama para você ser uma pessoa perfeita depois que você descer as águas. Mas o batismo ele te convida a partir do início de vida, de fé com Jesus, a obedecer aos mandamentos de Cristo, aos ensinamentos da sua palavra. Então o batismo é isso. O batismo significa que eu
eu estou decidido, eu estou decidida a entrar nesse discipulado até que Jesus venha e aprender todos os dias com Ele, que é manso e humilde de coração. Mas antes da gente falar com mais propriedade acerca do batismo, nós precisamos primeiro entender o que é ser discípulo. O que é o discipulado de Jesus? Nós estamos pregando aqui todos os domingos, através de uma série de mensagens acerca do discípulo radical. Quem tem participado dos cultos aqui aos domingos tem entendido que ser verdadeiramente um discípulo de Jesus exige alguns critérios. E esses critérios, gente, não é do jeito que a pastora quer, não é do jeito que o pastor quer, cheio de regras e dogmas com relação a um pensamento humano. Mas existem critérios no reino de Deus, dentro da cultura do reino, que nós precisamos para ser aprovados, sermos provados. Primeiramente, para fazer parte desse livro. Muitas vezes nós dizemos assim: eu sou discípulo de Jesus, mas eu estou totalmente fora dos conceitos e dos preceitos de um súdito do reino. Quando nós falamos que nós fazemos parte de uma cultura brasileira, existem leis e regras nessa nação, sim ou não, gente? O que acontece quando a gente não segue as leis e as regras? Quem sabe dizer? Vocês estão aqui, gente? O que acontece quando nós não obedecemos as regras e as leis da nossa nação? Existem consequências, sim ou não? Da mesma forma é a cultura do reino. Quando nós não seguimos as regras e as leis do reino de Deus, existem consequências. Mas não é porque Deus é um Deus ruim, é porque toda nação, todo crivo de um reinado tem regras. Nós precisamos nos submeter em obediência. Existe a nossa participação, a nossa parte, assim como também daquele que é rei. Então Deus, como rei, Ele faz a parte dele, e nós, como discípulos desse reino, nós precisamos fazer a nossa. Então perceba que Jesus, Ele não disse: façam membros de igreja, de acordo com Mateus 28:19. Deixa aí, Tomás, na tela. Jesus, depois de haver ressuscitado, Ele chama os seus discípulos e Ele lhes dá uma ordem: olha, agora vocês vão, façam membros de igreja. Foi isso que Jesus disse? O que está escrito aí, gente? Gente, está no telão, gente. O que está escrito? E de fazer discípulos. Por que discípulos e não membros? Porque o discipulado exige critérios. Porque ser membro da igreja Y ou da igreja X, talvez lá quando você chega, ou aqui, existem algumas regras internas. Mas o discipulado de Jesus não vai exigir de nós um preceito dogmático, mas vai exigir de nós apenas a obediência na palavra dele. Por isso que fazer parte do discipulado vai além de frequentarmos os cultos do domingo, nas quintas-feiras, nos dias aqui de culto, vai além dos critérios humanos e de fazer discípulo. Façam discípulos. E o discipulado, gente, é aquele que segue, aprende e vive com o mestre. Por isso que não dá para falar assim para vocês: olha, vocês vão e façam membros de igreja. Sabe por quê? O membro, ele é falho. Nós falhamos, nós erramos. O pastor erra, a pastora erra. Vocês erram, nós erramos. Mas quando nós estamos debaixo de um discipulado, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos entender através das Escrituras o que Deus tem para nós, qual é o modelo que Ele deixou, para que nós possamos viver de acordo com o que o mestre quer que nós vivamos. Sabe aquela brincadeira? Fazer tudo que seu mestre mandar? Quem já brincou? Façam tudo que seu mestre mandar? O convite ao discipulado é exatamente isso. Não é fácil, gente, mas com a graça de Deus em nós venceremos esse turbilhão de coisas que tenta roubar a palavra de Deus de nós, que tenta tirar Jesus dos corações. Ser discípulo é muito mais do que levantar a mão aqui no
o batismo, essa cerimônia que nós vamos fazer aqui hoje, vai além de um rito bonito. É bonito? É. Glória a Deus. Porque os nossos irmãos decidiram morrer literalmente para eles mesmos, para ressuscitar em Cristo, por uma nova vida nele. Não é só uma cerimônia bonita, não é só um mergulho nas águas, embora essa piscina poderia ser maior, né? Porque o pastor da igreja é grande, gente. A gente está ensaiando como é que ele tem que entrar aqui sem tirar essa água todinha da piscina. Porque o nome é grande. Então o batismo ele vai além de um ritual, de uma cerimônia. Batismo é sepultamento. Batismo é funeral, gente. Batismo é funeral, literalmente falando. Quando cada um entrar aqui, eles vão estar sendo sepultados. Nós vamos celebrar aqui o sepultamento do velho Márcio, da velha Luana, da velha Luísa, da velha Alexia, e vai nascer um novo Márcio em Cristo, a nova Alexia em Cristo, a nova Luana em Cristo, a nova Luísa em Cristo, para a glória de Deus. É sepultamento. Vai morrer o velho para nascer o novo. Por isso que é o funeral. É o dia que você decidiu morrer para o seu eu, para viver em Cristo, para que Cristo vive em você. É quando a gente declara diante do céu e diante da terra, diante das testemunhas: eu vou morrer, eu estou disposto a morrer. Minha vida antiga acabou. Agora aquelas mentiras que eu falava eu não posso mais falar, porque a velha já não existe mais, o velho não existe mais. Ah, se eu roubar eu não posso mais roubar, porque o velho já morreu, já foi sepultado. Não pode mais. Os velhos hábitos, os pecados ocultos, não pode mais, porque o velho morreu. Agora eu sou de Cristo. E aí todas as vezes quando o velho tenta ressuscitar, porque o velho sempre tenta, né, gente? Todo dia o velho tenta, né, ressurgir dentro de nós. Aí a gente volta pro seu lugar, volta pro túmulo. Aqui não, aqui é o novo. Aqui não pode mais. E é aí que a gente entra aqui nesse texto de Romanos, que nós acabamos de ler. Paulo ele vai explicar que quando a gente é batizado, a gente está dizendo: eu morri com Cristo. Minha velha vida foi enterrada. Agora quem vive em mim é um novo eu. Ressuscitou com Cristo. Não posso mais praticar as mesmas coisas do passado. O passado não me pertence mais. O que morreu já foi. É por isso que quando Satanás, Márcio, tentar jogar na sua cara o passado, fala para ele: Satanás, para trás de mim. Porque o sangue de Jesus me purifica, me justifica, me santifica, me reconcilia com Deus e me santifica como uma nova criatura em Cristo. É isso esse novo nascimento. Então, meu irmão, o batismo é a marca visível de uma transformação invisível. Eu vou repetir: o batismo é uma marca visível de uma transformação invisível. Não é só água, é uma declaração de morte e de vida, de redenção total. Então, se você está aqui hoje e vai assistir a cerimônia do batismo, se você já foi batizado, você não pode mais viver como você vivia antes. Está totalmente contra. Você está todo dia ressuscitando o velho. Deixa o velho lá, gente. Deixa o velho sepultado. E se ainda você não foi batizado, você precisa entender que o batismo é o primeiro passo de alguém que está dizendo publicamente, perante os céus e perante a terra: eu estou pronto para morrer para o mundo e para viver para Deus. Então, se você ainda não tomou essa decisão, precisa tomar. Por isso, gente, que só é possível viver de verdade com Cristo e como Cristo quer, quando nós escolhemos morrer para a nossa velha maneira de viver. Talvez você vai falar assim: poxa vida, né? Eu estou há tantos anos na igreja e eu não vejo a minha vida sendo mudada ou transformada. É porque você está ressuscitando o velho. Você não está permitindo que o novo nasça. Porque quando você foi mergulhado nas águas, você declarou: o velho já foi, já morreu. Você declarou perante Deus e perante a terra. Mas se ainda o velho está ressurgindo, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, dar uns passinhos para trás e reconectar a nossa vida com Cristo. E Paulo, ele começa então nesse capítulo nos fazendo uma pergunta. Coloca lá, Márcio,
capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Olha só o apóstolo Paulo. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O próprio Paulo traz a resposta. Ele declara: de jeito nenhum, ou de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda dele? Olha que tremendo isso, gente. Paulo é um dos maiores intérpretes do Antigo Testamento do Novo. A carta de Paulo aos Romanos, para que vocês entendam, é um livro soteriológico. Parece um palavrão ou língua estranha. Não sei como você vai entender aí. Soteriologia é a doutrina da salvação dentro da teologia bíblica. A carta de Paulo aos Romanos, gente, revela exatamente quais são os critérios de um salvo. Se você quer ter certeza se você é salvo, leia a carta aos Romanos, capítulo por capítulo. Então Paulo, ele é um dos maiores intérpretes do Antigo Testamento do Novo, porque ele está trazendo um paralelo entre viver uma vida debaixo da lei, de uma religiosidade fria, mística, e viver uma vida verdadeiramente debaixo da graça. Mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo está dizendo: como eu posso dizer que eu vivo debaixo da graça e eu continuo vivendo uma vida no pecado? Então ele está questionando os irmãos que estavam lá em Roma. Volta lá no versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo está dizendo: olha, vocês querem permanecer no pecado e dizendo: olha, eu vou continuar pecando porque a graça do Senhor me alcançou, então eu posso continuar vivendo do mesmo jeito? Lembra que eu estou sempre citando aqui todos os domingos? A lei, ela aponta o nosso pecado, mas a lei, ela não pode nos salvar do pecado. A lei, ela mostra, ela é como um espelho, mostra exatamente os nossos erros, mas a lei, ela não pode nos salvar. É por isso que a graça veio através de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido, todos nós estaríamos hoje condenados à perdição eterna, ao inferno, para sempre. Mas aí veio Jesus e ele trouxe a graça para nós. E sabe o que a graça faz todos os dias, Camila? A graça fala assim: Camila, você não consegue, mas eu te dou força, eu te dou poder, eu te dou autoridade para dizer não para o pecado, para a carne, para o mundo, para dizer não, não e não. É isso que a graça faz. Mas havia muitos irmãos que estavam ali na igreja, continuando na vida de pecado, justificando, dizendo: eu posso continuar pecando porque a graça de Deus está sobre mim. Aí Paulo começa: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado porque a graça é a abundância em nós? Aí ele diz: de jeito nenhum. Nós que estamos mortos, ou seja, depois que você morreu, publicamente, perante Deus e perante as testemunhas no dia do seu batismo, você diz: eu estou disposto a viver agora uma vida para Cristo, então eu não posso mais continuar pecando. Versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo então está ensinando os irmãos que depois que você é batizado em Cristo, na morte de Cristo, que você morreu para o velho e ressurgiu para o novo, não é possível mais continuarmos uma vida como antes. É impossível. Quem realmente caminha com Jesus, quem realmente entendeu o propósito de morrer para si mesmo todos os dias, para o pecado, para o mundo, para a carne e para o diabo, não pode continuar vivendo do mesmo jeito. E é como se ele dissesse: se Deus perdoa sempre, então tanto faz como a gente vive. Pessoas que vivem assim, gente, está pisando na graça. Pessoas que vivem fazendo o que quer, do jeito que quer, como quer, da forma que quer, se esquecendo que já morreu em Cristo, está pisando no sangue de Jesus, está cuspindo na cruz. Porque se eu morri para mim mesma e ressurgi em Cristo, eu não posso mais continuar vivendo do mesmo jeito. É o que a Bíblia diz. E a resposta de Paulo é clara: do jeito nenhum. E essa palavra aqui no versículo 2,
Paulo dando gritos isso. O apóstolo Paulo era colérico, gente. O bicho era arretado. Eu imagino o apóstolo Paulo dando uns gritos bravos lá. Do jeito nenhum. Vocês não podem mais viver desse jeito. Não pode. Não é só um ritual bonito, gente. Isso aqui não é um ritual bonito. Mas a Bíblia diz que fomos sepultados com Cristo. Coloca o versículo 4 aí. Ou seja, o batismo é um funeral. Nós morremos com Jesus. Ele está dizendo, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi, como quem, gente? Cristo. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ah, mas pastor, então não é para a gente continuar do mesmo jeito? Mas e a graça? A graça não nos dá licença para continuar no mesmo erro. Você tinha esse acentuado, eu sei aqui, ó. A graça, ela não nos dá licença para continuar nos mesmos delitos, nos mesmos pecados. A graça, ela é a força que eu e você precisamos para resistir o mal e ele fugir de nós, para resistir o diabo e ele fugir de nós. A graça é o que nós precisamos para a gente dizer, Senhor, eu quase que eu errei, eu estava ali, na porta bamba, mas o Senhor foi lá e falou, opa, ela não, ele não. É a graça de Deus em nós para resistir o mundo, o diabo e a carne. Então Paulo ele está usando aqui 3 imagens poderosas. A morte com Cristo, no versículo 3. O sepultamento com Cristo, que é o versículo 4. E a ressurreição em Cristo. É o que os meninos vão fazer aqui hoje. Eles vão morrer com Cristo, ou seja, o velho vai tombar. Quando eles submergirem, eles vão ressuscitar em Cristo. É isso que Paulo está usando. Ele está nos explicando que o Evangelho, ele não veio para ajeitar a nossa vida velha, gente. Para dar um jeitinho, uns ajustezinhos. O Evangelho ele veio, gente, para acabar com essa vida velha de uma vez para todas. O Evangelho ele não nos dá permissão para continuarmos como velho, a velha pele, nos mesmos erros, nas mesmas coisas. O Evangelho é poder de Deus, é a autoridade que eu preciso para dizer não, não e não para tudo aquilo que me afasta da proposta de Deus e do propósito de Deus. A velha vida precisa ser deixada para trás. A graça de Deus não é permissão para errar. Vira para alguém que está perto de você e fala assim, olha só, vou te dizer uma coisa. A graça. Pode falar, a graça não te permite errar. Mas a graça, ela te dá força, o encorajamento para você mudar. Paulo pergunta, nós vamos continuar pecando porque Deus é gracioso? Nós vamos continuar pecando? Não, de maneira nenhuma. Quem aceitou Jesus de verdade morreu espiritualmente para o pecado, gente. A gente não vive mais como antes. Porque agora nós somos nova criatura. Nova criatura. Nova criação em Deus. Não dá mais para a gente viver o velho novo, não dá. O próprio Jesus disse, não é possível colocar vinho novo em odres velhos. Não é possível. Você está vivendo como alguém que morreu por pecado? Ou só está dando um tempinho dele? Porque a vida de alguém que morreu por pecado, gente, ela dá testemunho no comportamento. Quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver o próprio Cristo na sua vida. O que as pessoas estão enxergando em você? Lá na sua casa, lá no seu trabalho. O que as pessoas... Está vendo a velha Cláudia? A velha Kelly? A velha Arielle? O velho pastor? Ou será que eles estão vendo a vida nova de Cristo em mim? Será que realmente eu sepultei o velho para ressurgir de novo? O batismo é como um funeral espiritual. Eu não vou dizer, não vou me cansar de dizer. É mais que um símbolo bonito. Quando você é mergulhado na água ali, você está dizendo, estou morrendo com Cristo. Porque Cristo fez isso. O próprio Jesus deu um exemplo. A pergunta é, Jesus precisava passar pelo batismo nas águas? Precisava Jesus ser batizado? Por que Jesus fez isso? Para dar exemplo. Para dar exemplo para todos nós, que todos aqueles que desejarem seguir Jesus precisam morrer para si mesmo.
Jesus, ele não pode nascer em vidas que não decidiram morrer para si mesmo, para o seu eu, para o velho. Jesus, ele só habita dentro de pessoas que falam: eu sou disposto, mesmo quando eu não consigo. A sua graça está comigo, mas eu estou disposto a viver conforme a sua palavra. É sobre isso o Evangelho. A ressurreição de Cristo é a nova vida. A Bíblia diz no versículo 5, conforme nós lemos ali, capítulo 6, versículo 5, que se morrermos em Cristo, também vamos viver com Ele. Olha o que o Paulo está dizendo: porque se formos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Gente, é lindo. Existe todo um paralelo entre Cristo e a igreja. Nós precisamos refletir a glória de Deus. A cruz tem que ser espelho para nós. Nós precisamos olhar para Cristo e imitar Jesus. Andar como Ele andou. Viver como Ele andou. E não é paradigma. É paradigma para aquele que não conhece o Cristo da cruz. Mas para nós que fomos salvos dele, que declaramos ser salvos, as nossas vidas precisam dar testemunho de um cristão verdadeiramente. Porque se as nossas vidas estão totalmente fora, tem alguma coisa errada. Por isso que a minha pergunta para você é, e para mim também: será que nós estamos vivendo como alguém que ressuscitou com Cristo? Ou será que nós continuamos vestindo a roupa daquele defunto antigo? A roupa daquele defunto antigo. Será que a gente faz questão de trazer à tona a roupagem de defunto? Ah, eu vou ressuscitar ali, Zé? Eu vou ressuscitar ali. Mentir um pouquinho, né, para o pastor. Mentir um pouquinho para o meu pai, para minha mãe. Ninguém está vendo. Ninguém sabe. Fazer falcatruas. A primeira coisa que o Evangelho faz em nós, quando verdadeiramente nós aceitamos a viver dentro do discipulado de Jesus, é mudar o nosso caráter. Se o nosso caráter não refletir o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22 e 23, a gente precisa voltar um pouquinho atrás e falar: Jesus, me ensina, porque eu ainda não entendi. Me ensina, porque eu ainda não aprendi. O velho eu, ele já foi, gente, executado na cruz. Quando Jesus vai para a cruz, quando ele carrega sobre ele todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, Jesus, ele estava executando lá na cruz a nossa morte. A morte definitivamente para o eu, para o homem carnal, para os desejos do mundo. Jesus, ele está dizendo: permita. Que é isso? Tem alguém ouvindo aí alguma coisa lá fora? Amor, está dando para ouvir aqui. Jesus é o pastor, gente, da igreja. Jesus, ele está executando, ele está declarando: eu estou executando a morte de vocês definitivamente aqui na cruz. E se Jesus pendurou lá no Calvário, gente, lá na cruz, todas as nossas falhas, os nossos pecados, se a graça te faz reconhecer que você é um pecador, que você errou, nós precisamos todos os dias morrer. E sabe quando nós morremos? Arrependimento. Quando eu me arrependo dos meus atos que não agradam a Deus. Quando eu mergulho dentro de mim e falo: Deus, eu não mereço, mas a sua graça é sobre mim. Me ajuda a vencer esse pecado. Me ajuda a vencer essa dificuldade. E Deus continua trabalhando para que verdadeiramente você viva uma vida com Ele. Amém?